Daí, gente, tudo bem? Aqui é o Andrews. Vamos agora na nossa parte 5 da nossa aula da Snake, tá? Eu acredito aqui que o que eu vou estar mostrando para vocês já vai ser ali uma grande parte do funcionamento, e talvez lá pela aula 6 ou 7 a gente consiga já finalizar esse curso. Então vamos lá. Na aula anterior, nós trabalhamos aqui no Red, que eu fechei ele aqui, expliquei para vocês a criação das partes da Snake, que adiciona aqui nas referências. Lá no nosso Process eu expliquei como que ela faz o movimento dela, expliquei o movimento dela aqui no Mover, como que funciona na Grid, expliquei para vocês os nodes que estão lá na Snake 2D, no body dela, né? Aqui, ó, os nodes que estão no Snake Body. Falei também das variáveis que tem lá no Snake Body. Então, a partir de lá, vamos nos concentrar numa parte daquele processo de mover, tá? Então, o que acontece é daqui até aqui, nós temos o movimento da cabeça da Snake, como eu expliquei na aula anterior. Então, dessa primeira linha até essa linha de position, nós vamos ter a Snake se movendo uma grid para o lado que ela está se movendo. Então, nós entramos aqui em atualizar referências e mandamos como argumento dessa atualizar referências posição anterior. Lembrando, posição anterior é a posição na grid que a nossa cabeça da Snake estava, tá bom? Lembra aqui que da aula anterior, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, assiste lá para a gente estar certinho. Então, vamos entrar no atualizar referências para ver o que acontece para o restante do corpo da Snake se movimentar junto com a cabeça da Snake. Então, temos aqui a função atualizar referência recebe um argumento. O argumento que eu enviei foi a posição anterior, que era onde estava a cabeça da Snake. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável local e gravar essa posição, esse pos. Que no caso, no momento, está sendo a posição anterior aqui, que é onde estava a cabeça da minha Snake. E vou fazer um laço do tamanho das referências. Então, por exemplo, quando eu começo o jogo, a minha referência ela tem um tamanho de 3, porque eu vou ter a cabeça e 2 pedaços do corpo. Então, eu vou ter 3 índices ali dentro da array, que é a minha referência. Quando eu for adicionando mais pedaços do corpo, eu vou ter mais quantidade nas referências. Mas vamos nos basear aqui com 3, que é o começo. Então, está aqui, referência size, ou seja, eu vou rodar esse loop 3 vezes. O i, se vocês não souberem como o for funciona no GDScript, eu aconselho que dê uma olhada na documentação da Godot. Mas basicamente o i aqui vai começar com 0 e vai até 2, porque quando ele for 3, ele vai ser igual ao valor aqui do referência size, ele não vai executar. Então aqui eu estou dentro do meu laço já, estou verificando. O meu i está maior que 0, porque o i é maior que o 0. Vamos lá. Nosso i, ele vai ter o tamanho de 3, tá? Só que esse é o tamanho que aquele método lá da nossa array vai retornar. Porque na realidade ele vai ser 0, 1 e 2, se você for chamar ele. Tá? Ele vai ser assim. Mas 0, 1 e 2 é 3, porque aqui a gente vai ter 1, 2, 3 volumes. Então o que acontece? O 0, que a gente definiu lá no red, é a cabeça da nossa Snake.
o 1 é o primeiro pedaço do corpo. E o 2 é o segundo pedaço do corpo. Só que lá no caso, como ela só vai ter um pedaço do corpo e o outro, esse último pedaço do corpo vai virar a cauda. Então a gente vai ter a nossa snake dessa forma. Agora, por que eu estou falando aqui, ó, que eu só vou executar o que está aqui dentro se o i for maior que 0? Porque o meu 0 é a cabeça da snake. E eu já movimentei a cabeça da snake aqui em cima, eu não preciso mover ela novamente. Então eu não vou mover ela, vou mover a partir do primeiro pedaço do corpo, que é o i igual a 1. Então aqui eu vou verificar, se o i for diferente de referência size menos 1, então o que acontece? Novamente, vamos lá, o i tem o tamanho de 3, mas como eu expliquei, ele é 0, 1 e 2. Então lá eu estou falando, se o tamanho se o i que eu estiver chamando ali for diferente do tamanho total da referência menos 1, que no caso aqui é 3 menos 1 igual a 2, eu vou executar o que está aqui dentro, que vai ser o quê? Referências i, ou seja, eu estou pegando o objeto que está dentro desse i. No caso, se meu i vale 1, eu estou pegando, vocês lembram lá que a referências 1 é o primeiro pedaço do corpo da minha snake, tá? Então vamos lá. Eu vou executar o mover dessa cena que está referenciada aqui, que está gravada nessa nossa array. E o que eu vou estar mandando como argumento desse método mover, que vai estar aqui no meu snake body, ó, mover, tá vendo? Ó? Ele pede dois argumentos, posição, mover e último. Então eu vou estar mandando minha posição, que se vocês lembram bem, é essa variável local que vai guardar onde estava a cabeça da minha snake, e vou mandar false. Por que eu vou mandar false? Eu já vou explicar para vocês, tá? Caso contrário, caso o meu i aqui não seja o último i, porque vocês lembram bem que meu último i vai ser 2, porque eu vou ter 0, 1 e 2. E meu loop, apesar do meu loop lá, aquela funçãozinha me retornar 3, quando ele chegar no 3, ele não vai executar. Então, caso contrário, caso seja o último, no caso que eu estou falando, se o meu i for igual a referência size menos 1, ou seja, meu i igual a 2, eu estou na cauda da snake. Então eu vou colocar referências i, mover, vou executar aquela mesma mover, com a mesma posição, só que esse segundo argumento vai ser true. E ainda dentro desse if aqui maior que 0, só que fora desse if do referências, eu vou pegar aqui, atualizar essa variável minha posição com a posição anterior da referência que eu estou trabalhando. E vou executar a funçãozinha animar i, que é essa funçãozinha que a gente vai ver depois. Então, vamos explicar aqui para vocês entenderem como que funciona o negócio. Eu vou me basear nessa porque lá vocês vão verificar por que nós temos esse segundo argumento aqui. Então, aqui. Eu vou inicialmente pegar lá do meu i e verificar se ele é maior do que 0. Então, meu i está igual a 1. O 1 é a referência lá do primeiro pedaço do corpo da minha snake. Então ele vai executar dessa referência, dessa cena, a função mover, que está aqui no nosso snake body, mover. Executou essa função mover, ele vai pegar a minha posição, que é essa variável que a gente criou, colocar MP só, para ficar mais fácil. E, em vez do valor dela aqui ser a posição, a última posição onde a cabeça da snake estava, ela vai ser a última posição onde o corpo estava. Então, por exemplo, se o corpo da minha snake estava aqui, ele moveu para cá,
Essa é a posição atual e essa é a posição anterior do corpo da Snake. Ele vai pegar essa posição e jogar nessa variável, entendeu? Aí o que vai acontecer? Quando ele fizer o laço novamente aqui, depois desse animar ele vai voltar aqui para o laço, essa minha posição ela já não vai valer mais a posição ali de onde estava a cabeça da minha Snake, vai ser a posição onde estava o corpo da minha Snake. Então eu sempre vou ter uma posição anterior. Então eu vou ter aqui a Snake moveu para cá, o meu corpo move para cá, e onde estava o meu corpo move a cauda. Ah, aconteceu de novo? Não tem problema. A cabeça, o corpo vai vir para cá, a cauda vai vir para cá. Então vai ficar seguindo essa ordem. Tá, então vimos aqui como funciona essa atualização de referências. Vamos ver como funciona o mover lá do corpo da minha Snake. Então vamos lá nele. Então aqui no corpo da minha Snake eu tenho o mover, tenho os dois argumentos, que é a posição que ele vai mover e se ele é o último pedaço do corpo ou não. E o que acontece? Eu vou pegar a posição atual, lembrando aqui que o Snake Body também tem a posição atual, que é onde ele está, e a posição onde ele estava, e vou converter, usando o método lá da minha grid, de pixels para grid, pegando a posição local, posição atual do corpo da minha Snake e o offset. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar onde está o corpo da minha Snake agora, naquele momento que eu chamei esse método lá pelo referências, e vou transformar ela em grid e salvar aqui na posição atual. A posição anterior vai ser igual à posição atual. Por quê? Porque eu vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz na aula passada, lá da cabeça da Snake. Eu vou gravar essa posição atual, mas essa posição anterior igual à posição atual, só que eu atualizo a posição atual. Então, quer dizer, eu vou ter a posição anterior, porque ele não moveu ainda, e a posição atual vai ser atualizada. Então, aqui o que eu faço? Aqui é aquela alteração da grid básica lá, que eu vou pegar a posição que ele vai, tanto X quanto Y, tirar 1 e salvar como Snake Body, que é o corpo da Snake. E se for o último, ó, lembra lá do nosso segundo argumento. Se o último for verdadeiro, ou seja, a gente só passa o último verdadeiro aqui no segundo caso, quando é a última parte do corpo, eu vou passar aqui a posição anterior desse último, dessa última referência que a gente está buscando, menos 1, vai ser igual a terreno. Eu já vou explicar para vocês o que acontece. Vamos converter a nova posição. Vou criar uma variável global, nova posição, converter de grid para pixel. Então aqui eu vou pegar a posição mover, que é em grid, que é a posição que a cabeça da minha Snake estava, no primeiro caso lá do nosso laço. Converter ela em posição e salvar aqui. Aí eu altero a variável posição atual da nossa Snake Body, pego de novo o pixel para grid e pego essa nova posição. Então o que acontece? Eu transformei em pixel a posição que eu tenho que ir, e aqui eu salvei na posição atual em grid a posição que eu tenho que ir. E no final de tudo eu movo, ó, posição, nova posição. Então, basicamente o que acontece aqui é o que acontece lá com a cabeça da nossa Snake. Então a nossa Snake moveu, eu vou ter aqui onde ela estava. E o nosso corpo está aqui, porque a cabeça estava aqui, ela veio para cá. Então o nosso corpo da Snake vai ter a referência dessa posição. Então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar primeiro as posições dele, eu vou definir, ou seja, essa daqui é minha posição atual e também minha posição anterior. Essa daqui. Aí eu vou mover ela para cá, que era onde estava a cabeça da Snake. A partir desse ponto, essa daqui fica sendo a minha posição atual. Então eu vou ter a posição anterior salva e vou ter a posição atual. E faço as devidas conversões lá de grid para pixel, salvo no negócio, movimento ela. É bem tranquilo, basicamente o que a gente tinha feito lá na cabeça, só que menos complexo ainda.
Agora, por que essa parte aqui do último? Deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui na nossa Snake, tá? Perfeito. O que acontece é quando eu movo a cabeça da Snake, aqui nessa área que estava aqui, onde ela estava, eu tinha lá na minha grid, lembrando aqui, ó, grid, lá na grid que eu criei, lá na aula 2, se eu não me engano, que eu criei essa grid para vocês. Eu tinha que essa posição, lá na minha grid, essa posição era igual a Snake. Aí não importa se é Snake Head ou Snake Body, o que importa é que tinha alguma coisa aqui, entendeu? O que acontece vai vir o corpo para cá. O corpo está aqui. Corpo. Ele vai vir para cá. Eu preciso, aqui no primeiro caso, eu preciso alterar de Snake Head para Snake Body, porque pode ser que futuramente eu vá usar. Mas eu preciso aqui no caso desse corpo, desse corpo, desse corpo, que eles vão sucessivamente ir no lugar do outro. Eu preciso atualizar essas posições na grid toda hora? Eu não preciso. Não tem necessidade. Porque se ele vai daqui a aqui, aqui já era Snake Body, para que eu vou estar mudando de novo na grid para Snake Body? Então eu não faço essa mudança. Eu vou fazer essa mudança só quando for o último pedaço do corpo. Porque daí o que vai acontecer? Eu vou mudar daqui para cá. Aqui já era Snake Body, vai continuar Snake Body e essa última vai ficar vazia. Então aqui, essa última, a minha grid vai virar terreno. Que é o que acontece, ó. Vocês verem, aqui eu defino toda hora Snake Body e só se for o último que eu vou pegar a posição anterior, que seja, ele se moveu, ele não está mais lá, é onde ele estava, e transformar em terreno, que foi aquilo que eu expliquei. Tendo isso pronto, a gente vai ter um movimento da nossa Snake. Só que a gente vai ter o movimento, não vai ter a animação. Se eu tirar aqui, por exemplo, a animação e testar para vocês, deixa eu só baixar o volume. Vocês vão ter essa Snake deturpada aqui, ó, que ela se move de acordo com o que a gente programou, mas ela não tem a animação das partes. Você não sabe que parte que é o corpo, você não sabe que parte que é a cauda, você não sabe que parte que é as diagonais. Você tem o crescimento ali da Snake e tudo, mas você não tem animação. Você tem o processo que a gente concluiu até agora, mas não tem mais nada do que isso. Então, vamos lá. Agora que a gente vai trabalhar com essa animação, para a gente saber como cada parte desse corpo vai se mover, vai se animar ali, vai mudar a animação, vai mudar o ângulo que ela está, para no final a gente ter o que a gente viu na primeira aula, que é isso daqui, ó. Que a gente tem as diagonais, a gente tem a cauda, a gente tem a parte do corpo. Se a gente crescer a Snake, continua tudo perfeito, ó, a gente não tem nenhum tipo de problema. Então, é isso que a gente quer. Então, vamos lá. Aqui no final do nosso atualizar referências, depois vocês têm que entender o seguinte, a partir daqui, quando eu chamei esse método, ele já moveu, porque ele vai executar lá e depois voltar para cá. Então, o corpo da minha Snake já se moveu. Ele já está na nova posição que ele tem que estar. Então eu vou animar essa parte do corpo que se moveu agora. Então eu tenho aqui essa pequena belezura aqui com 6 casos mais 4 casos separados aqui para a gente brincar. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, mas dá para explicar para vocês o que foi feito aqui. Eu estava só tirando umas dúvidas aqui para explicar para vocês.
Então aqui inicialmente eu vou criar 3 variáveis e transformar de grid para pixels a posição atual e anterior dessas variáveis. O que eu vou ter aqui? Inicialmente aqui eu vou verificar, toda vez que eu mando animar, eu mando esse i. Esse i é onde que a gente está dentro dessas referências aqui, qual posição, qual referência a gente está pegando, qual parte do corpo. Então aqui eu vou verificar se o meu i é diferente de referenciais -1, ou seja, eu estou verificando se não é o último, mesmo caso que eu fiz lá em cima. Porque se for o último, ele vai executar esses 4 casos. Mas vamos primeiro lá nos 3 primeiros casos. Então, se não for o último, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar a posição em pixels da anterior. Então aqui no caso eu vou ter referências em -1, ou seja, por exemplo, se eu estou no primeiro pedaço do corpo, i -1 é a cabeça. Só para vocês terem uma ideia, tá? E vou pegar a posição atual da cabeça e jogar o F7 lá para fazer o cálculo. Meu objeto é o objeto que eu estou trabalhando, então vou pegar a posição atual do objeto que eu estou trabalhando. E o próximo, que é o próximo posição que vai estar ali. Eu vou pegar o meu objeto, a posição anterior. Então, o que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter o seguinte, eu não vou desenhar a cabeça aqui para facilitar. Eu vou ter aqui, ó, vamos supor aqui que é 3 pedaços de corpo aqui. Então, aqui eu vou ter o meu objeto, né? Que o meu objeto é a posição atual, ou seja, onde ele está, ele já se moveu, posição atual. Aqui eu vou ter o objeto que está na frente dele, que é o i-1. E esse i-1 é o que? É a posição atual desse objeto i-1. No caso ali, como eu dei o exemplo nas 3 partes da Snake, essa daqui seria a cabeça. Tá? E essa aqui é a cauda. E aqui eu vou ter o anterior, que vai ser o meu i também, só que vai ser a posição anterior. Por quê? Porque eu vou ter aqui, se ele se moveu para cá, ele estava aqui antes. Entendeu? Então eu vou ter toda essa linha de 3 aqui, movimentos, como a Snake vai estar no momento. E eu preciso disso porque eu já vou explicar para vocês, tá? Vamos lá então. Tá, eu tendo esses objetos, eu só crio mais uma aqui, R igual a 1. Por que eu criei esse R? É porque eu estava fazendo uns testes e para eu não ter que toda hora mudar o i lá, eu criei uma variável interna e trabalhei com ela. Mas vocês podem ver que o R vale 1 e eu estou colocando o R aqui. Se vocês quiserem mudar no código só i tudo aqui, não tem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui, eu vou explicar o caso 1, os outros são todos iguais, tá? Só muda aqui que eu altero a rotação e a animação. Deixa eu já mostrar para vocês o que essa animação aqui faz, esse método, porque ele está aqui no Snakebody e vocês já vão entender. Então tá aqui, ó, no Snakebody, eu vou reduzir aqui mover. E eu tenho animar. O que que animar vai fazer? Ele vai chamar o animation player e tocar a animação. A animação é o que eu mandar lá. No caso aqui, diagonal, corpo ou cauda, tá vendo? E se eu for lá no meu Snakebody, eu tenho as animações, ó, que é a cauda, o corpo e a diagonal. Então é isso que ele vai mudar, juntamente com o rotation do nosso sprite. Então tá aqui, ó, eu consigo ter as 4 diagonais só mudando o rotation degrees. Então vamos estudar esse caso 1 que vocês já vão entender o que acontece aqui. Então eu não vou colocar a tela só para a gente fazer aqui. Então aqui, ó, o meu objeto .y está maior que o anterior .y. Então lembrando, o anterior é a cabeça da Snake, é o objeto que está na frente. Então se o meu y
está maior, significa que ele está mais abaixo que o anterior. Então, até neste momento, eu tenho aqui... Vamos fazer mais bonitinho aqui. Eu tenho aqui o I, que é o meu. E ele está maior, então ele está mais abaixo, né, que o anterior. Então, o anterior, ele está aqui, ó. Ele está em cima, que é o I menos 1. Tá? Então, ou o meu objeto.y é menor que interior.y. Então, ou eu tenho esse caso, né? Ou eu tenho esse caso. Qualquer um desses dois casos. Ele está dizendo aqui. Aí aqui ele pede outra coisa aqui. Cadê? Aqui. E o meu objeto y está maior do que próximo.y. Então aqui no caso agora eu estou falando que o meu objeto, que é esse i, está maior do que o próximo. Então está aqui, esse meu i, ele está em cima. Ele está maior do que o próximo. Então ele está embaixo. Então está aqui. Então aqui eu vou ter i anterior. Ou meu objeto.y menor do que o próximo. Então eu vou ter esse caso aqui. Ele está menor, então ele está mais para cima. E eu vou ter o i anterior. Tá, então já temos ali os dois casos, vamos só verificar. Aí aqui tem um x, o meu objeto x é igual a anterior.x. Então, vamos lá. Anterior.x. Então aqui, meu objeto é igual a anterior... Só estava tirando uma dúvida aqui, mas já entendi. Então é o seguinte, e aqui nós temos o meu objeto x igual a anterior x e meu objeto x igual a próximo.x. Então vamos olhar, pensar lá num plano cartesiano. Aqui, se vocês verificarem, eu vou ter diferença. Então eu vou ter um em cada lugar. Esse é o maior, esse é o do meio e esse é o menor, porque lembrando que aqui é y menos, vai diminuindo. E aqui é a nossa linha x. Então, se esses três objetos estão no mesmo lugar, eles estão igual em x, certo? Então, sabendo disso, vamos apagar aqui. Sabendo disso, eu vou ter esse caso. Aqui eu vou ter subindo e aqui eu vou ter descendo. Então o que acontece? Se eu pintar aqui a cabeça da Snake e aqui a cauda, vocês já vão entender o que está acontecendo. Aqui eu vou ter a minha Snake descendo e aqui eu vou ter a minha Snake subindo. Então, com esse cálculo, eu consegui verificar exatamente, usando essas três posições, o que minha Snake está fazendo. Se ela está descendo, se ela está subindo, se ela está num lado em diagonal, se ela está do outro lado na diagonal. Então, eu vou estudar esses casos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que ela está subindo ou descendo, eu vou animar como corpo, porque no caso aqui eu estou nesse meu i, ó, ele sempre vai ser um corpo, e sempre se ele vai estar subindo ou descendo, ele vai ser um corpo. E a rotação vai ser 90 graus. Se eu for na minha Snake, ela já está aqui como corpo, e eu colocar a rotação 90, é para cima. Tá vendo? Então eu tenho exatamente esse caso 1 que eu coloquei. Todos os outros casos aqui, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, é a mesma coisa. São diferentes casos aqui, dela para a direita, dela para a esquerda, dela na diagonal. Vocês podem fazer o mesmo estudo que eu fiz aqui, e verificar por vocês mesmo como cada caso aqui foi colocado. Mas basicamente não muda, é isso.
Aí o que acontece? Tá, animei todos os pedaços do corpo, mas falta a cauda. Então vamos lá, a gente vem aqui para o else e pega a cauda. Só que a cauda ela é o último pedaço do corpo. Então o que eu vou ter de variável? Eu vou ter a variável anterior, que é o pedaço que está na frente da cauda, e vou ter a variável da cauda. Então com esses dois pedaços eu vou fazer o cálculo da direção que minha cauda vai estar. É só a direção, a cauda não tem animação, ela sempre vai ser cauda, ó, tá vendo? Então a única coisa que vai mudar é se ela vai estar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E aqui eu uso uma pesquisa mais ou menos que eu fiz lá. Então eu vou pegar aqui o meu objeto, que é o i, que no caso aqui o meu i já é a cauda, então já vou colocar a cauda. O meu i, ele é maior que o anterior, então se ele é maior, ele está para baixo. Então, vamos fazer outro i aqui. Se ele é maior, ele está para baixo. Então eu vou ter um pedaço do corpo aqui e vou ter essa situação. Eu já sei que a minha snake está indo para cima. É isso? Meu objeto y é maior, então se ele é maior ele está para baixo, isso mesmo. E aqui eu vou ter um pedaço do corpo aqui. E para baixo, tá, esquece isso daqui. Vamos apagar e colocar só o certo. Então está aqui, meu objeto, ele é maior, então ele está abaixo. Então eu tenho outro objeto aqui que é o anterior. Sendo desse modo, eu vou ter aqui. Aí eu verifico, o meu x é igual ao meu x, então eles estão, na linha x eles estão igual. Então eu já sei que a cauda da minha snake ela vai ter a rotação para baixo. E aqui é os mesmos casos, eu vou ter para a direita, para a esquerda, para cima, não muda nada. Então é bem tranquilo. Então a animação, gente, é basicamente isso. Eu vou utilizar lá e fazer, com a atualização das referências. Eu proponho para vocês aí, estudarem esses vídeos e tentarem aí como desafio, fazer um sisteminha de movimento aí de RPG, que os personagens vão seguindo o herói, né, utilizando o que eu ensinei aqui. Só que em vez de mudar a posição direto, vocês vão utilizar Twin, para ter esse movimento do personagem andando. Aí vocês ficam de desafio aí, até a próxima aula. E vocês mandam para mim lá no Facebook, ou coloca aí nos comentários para eu dar uma olhada no que vocês fizeram, quem tiver a fim de fazer. Aí no próximo a gente vai trabalhar aí a criação das maçãs e alguma coisa da colisão. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, tá bom? Então a gente fica por aqui, até mais, abraços, falou pessoal!